Hoje o nosso assunto é relacionamentos. E como eu havia falado, né, assim, foram tantos os pedidos para conversar sobre relacionamento que eu decidi fazer uma série de lives de agora até o final do ano para falar desse assunto, né, que às vezes traz tantas dores e tantas alegrias ao mesmo tempo. Ei, tudo bem? Que bom ter você aqui. É um prazer ter vocês todos aqui. Então a gente vai conversar hoje sobre a questão dos conflitos, né? Relacionamentos, eles têm conflitos, é uma coisa que acontece normalmente. Hoje nós vamos falar de uma das razões que estes conflitos acontecem. Enquanto o pessoal não chega, vão aí, né? Dê um coraçãozinho aí, se quiser colocar alguma pergunta, né? Se der tempo eu posso, né, responder, se não eu respondo depois, não tem problema, mas se já quiser deixar uma pergunta, fiquem à vontade. E convidem aí os seus amigos, né? Enfim, convidem aí, chamem as pessoas para assistir essa live aí. E a questão de conflitos, né, no relacionamento é tão, às vezes, complicada, porque a gente fica chateado e a gente fica chateado com a outra pessoa, né? Então, um dos motivos, né, que geram conflitos nas relações é as necessidades não atendidas, as nossas necessidades que não são atendidas. E às vezes a gente não compreende isso, né? E aí a gente quer sempre colocar a responsabilidade da nossa dor lá na outra pessoa. E por isso é que a gente às vezes acaba brigando, né? Entrando em conflito, ficando chateado. Bom, então, falando um pouco sobre essa questão de necessidades, né? O que é isso? A necessidade essencial que a gente tem é aquela coisa que a gente precisa mesmo para ser feliz, né? São as nossas necessidades emocionais e a gente precisa tomar conta dessas necessidades. Nós somos as pessoas responsáveis por cuidar das nossas próprias necessidades. Então, o primeiro passo é reconhecer, né, essas nossas necessidades, reconhecer que nós temos essas necessidades, identificá-las. E aí eu vou contar para vocês uma história, né, uma história minha, que eu consegui perceber, né, ao longo da minha vida, né, com a minha experiência. Eu sou uma pessoa que, para eu me sentir amada e valorizada, eu preciso receber atenção concentrada, atenção dedicada. Então, se eu estou interagindo com uma pessoa e essa pessoa está com a atenção dela dividida, por exemplo, ela está conversando comigo e conversando ao telefone ou mexendo no WhatsApp, alguma coisa assim, eu me sinto desvalorizada, eu não me sinto amada naquele momento. É como se naquele momento eu me sentisse que uma pessoa sem valor. E isso vai me trazendo ao longo do tempo irritação e raiva, né? Então, vamos supor, né, numa conversa telefônica, eu tô conversando com alguém, aí essa pessoa tá lá mandando mensagens, mandando mensagens e conversando com outra pessoa, e aí a atenção dela não está inteiramente para mim naquele momento. Eu percebo que a atenção dela está dividida. Então, aquilo me traz uma certa irritação, e eu não fico irritada comigo mesma, né? A gente fica irritada com o outro, né? Com a outra pessoa. A gente não fica irritado com a gente mesmo, né? Às vezes a gente fica, mas nesses contextos, né? Quando a gente se sente desvalorizado, a gente fica irritado com o outro. E aí, eu fui percebendo, né, este meu comportamento, e eu fui notando que ao longo do tempo eu ia ficando com raiva, uma raivinha aqui, uma raivinha ali, porque aquela minha necessidade de atenção concentrada não estava sendo atendida. Então eu ia ficando com raiva, ia acumulando aquela raiva, né, uma raiva aqui, uma raiva ali. E aí, o que acontecia ao longo do tempo? Ao longo do tempo eu tomava raiva, né? Tomava raiva da pessoa, ficava com raiva da pessoa. E isso não é legal, né? Isso não é bom, não é saudável. Então, ao perceber isso, eu mudei a minha postura, né? Eu passei a ser capaz de
conversar de forma mais assertiva e mais objetiva com a outra pessoa. Então, eu podia chegar para o outro, né, e falar, olha, quando você estiver conversando comigo, por favor, converse somente comigo. Se você não tiver tempo agora, não tem problema, a gente pode conversar outro momento, eu não vou ficar chateada, né? Se a gente adiar isso para outro momento, eu prefiro, né, do que você conversar comigo e com outra pessoa ao mesmo tempo, porque isso me traz um sentimento ruim. Então, hoje eu dou conta, né, de falar isso para outra pessoa, de comunicar essa minha necessidade para outra pessoa de uma maneira que ela tenha ciência, que ela tenha condições de saber, né, de ter consciência disso e ter a oportunidade, né, de se quiser, né, essa construção dessa relação, me atender ali naquele momento. É interessante, né, Nayara, você tá aí falando que você também se sente assim. Pois essa é uma necessidade, né, normalmente quando a gente tem esse tipo, né, de necessidade como eu e como você, a gente precisa de tempo, né, daquela atenção, de receber a atenção dedicada da outra pessoa. E hoje em dia, com as mídias sociais, acaba que isso é um pouquinho complicado às vezes, né, a gente tá num lugar, mas o celular também tá com todas aquelas oportunidades ali para a gente poder escapar, né, daquele momento ali. E assim, houve uma grande redução de conflitos nas minhas relações, né, quando eu consegui perceber essa minha necessidade e dar conta de comunicá-la a outra pessoa, né, às outras pessoas. Então, também não é só identificar as necessidades, né, a gente precisa identificar as necessidades e comunicá-las, né, a outra pessoa, para que a outra pessoa tenha consciência, né, porque senão não adianta muita coisa também, porque o relacionamento, ele é feito de no mínimo duas partes, né, então vamos pensar num relacionamento amoroso, né, um casal, são duas pessoas, então se eu sei a minha necessidade, mas eu não comunico, eu não falo, eu não conto para o outro ou para outra, né, para outra parte, essa minha necessidade, não adianta nada, a outra pessoa não vai saber, não tem como ela adivinhar. E na medida em que essa pessoa vai fazendo coisas que me agridem, que me chateiam, eu vou ficando cada vez mais chateado, cada vez mais frustrado, cada vez mais irritado, e aí, bum, os conflitos acontecem. Então, uma das formas, né, da gente reduzir os conflitos nos nossos relacionamentos é descobrir, é identificar as nossas próprias necessidades, é ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, que se relacionam conosco, a identificar suas próprias necessidades, para que a gente possa construir relacionamentos excelentes. E falando em relacionamentos excelentes, para quem não sabe, eu sou escritora, eu publiquei um livro, Relacionamentos, simples assim ou nem tanto, e neste livro, neste meu livro, eu ensino, né, existem lá várias atividades práticas, né, exercícios para você aplicar na sua vida, e um deles é justamente sobre como identificar essas necessidades. É um exercício muito bacana que pode ajudar você aí a identificar suas necessidades, ajudar, né, a outra pessoa a identificar as delas, para que vocês consigam construir relacionamentos melhores em casa, com os filhos, marido, mulher, no trabalho, com o chefe, com colaboradores, né, e assim por diante. E como eu falei no início da nossa live, esse vai ser um assunto, né, que nós vamos trabalhar. Cada live nós vamos falar de um aspecto diferente de relacionamento, que relacionamento é um assunto quase infinito, né, gente? A gente pode ficar aqui conversando o resto da vida, que vai ter coisa para falar, que vai ter coisa para discutir, certamente. Então, por isso, né, e para também atender, né, aos pedidos, daqui até o final do ano eu vou estar fazendo essas lives para falar de relacionamento. E na próxima terça-feira, né, eu vou fazer outra live
como essa, né, nesse mesmo horário, às 18h03. E lá, nesta live, nesta oportunidade, nós vamos conversar sobre os perfis, né, o quanto somos diferentes, iguais ao mesmo tempo em alguns aspectos, o quanto cada um tem suas próprias particularidades, né, e devemos, então, respeitar e compreender tudo isso. Boa tarde, Elisa, seja bem-vinda. E então... eu espero vocês, tá? Na próxima terça-feira. Esta live vai ficar gravada. Se você quiser voltar e assistir novamente ou encaminhar para alguém, né? Porque é um assunto muito importante e, gente, reduzir conflito, né? Quando a gente consegue fazer isso, é tudo de bom na vida, né? Então, vamos aí trabalhar esta questão para a gente reduzir os conflitos da nossa vida, melhorar a nossa assertividade nas nossas relações e construir relacionamentos excelentes em todas as áreas da nossa vida. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Terça-feira que vem vamos continuar o nosso assunto de relacionamentos. Vamos falar aí sobre a variedade, a multiplicidade, né, dos seres humanos. Deixo um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até terça que vem, gente.